Boa tarde a todos. Só para fazer uma verificação, vocês estão ouvindo bem? Sim, perfeito. Obrigado. Então, vamos começar então. Desculpa primeiramente pelo nosso pequeno atraso, problemas técnicos. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de Conscienciologia desde 2001. Sou engenheiro mecânico, voluntário do CAEC, da Unicim e do IPC. O tema de hoje é mantenabilidade humana. Tá? Esse tema, essa apresentação, ela foi baseada numa apresentação de um verbete, que eu escrevi, foi apresentada umas 2 semanas atrás na tertúlia. Mas nessa apresentação a gente está colocando uma série de exemplos, mais informações do que foi apresentado naquela época na tertúlia, tá? Para ficar mais claro. Desde o início, desde o princípio, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum termo, algum neologismo, que não conheça, por favor, utilize aí dos meios computacionais, aí, nos avise, para eu poder dar uma explicação mais detalhada. Ok? Vamos lá. Então, um dos principais tópicos que a gente tem nessa apresentação, eu vou começar com uma apresentação do que é a mantenabilidade, os benefícios de uma boa organização, técnicas para o planejamento de vida, e aí tem uma relação bastante direta, bastante próxima com a temática aqui da Apex, que é a associação que trabalha com a programação existencial, e estudos de caso relativos a essas técnicas para a organização de uma rotina útil. Então, novamente, uma definição, introdução, como planejar. A gente vai ver que existem várias formas da gente fazer um planejamento. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes da questão administrativa, daquelas técnicas de planejamento administrativo. É mais de planejamento de uma rotina útil, tá? No dia a dia da vida da pessoa. Vamos falar aqui também sobre alguns métodos, algumas formas da gente estudar mais a fundo os erros, ou a errologia, tá? Porque a partir dos erros, do estudo detalhado dos erros, a partir de um aprofundamento dos erros, em parte esse é um estudo importante para delimitar e para determinar quais são as técnicas importantes da gente inserir no nosso cotidiano, nossa vida diária, que vai nos auxiliar, nesse caso, a errar menos. Ok? Então, vamos ver essas técnicas e estudos de caso. Quem quiser acompanhar, a apresentação ela tem mais do que está no verbete. Tá? Mas quem quiser acompanhar pelo verbete também, que tem alguma coisa da apresentação, tem no site da tertúlia. Eu botei o link ali, se o link vai estar difícil de copiar, é mais fácil entrar lá pelo site mesmo, www.tertuliaconscienciologia.org. Aí vai em verbetes, letra M, mantenabilidade humana. O que é mantenabilidade? Tá? Mantenabilidade é sinônimo de manutenabilidade. Na engenharia, que esse é um termo que se usa comumente na engenharia e na informática também, mantenabilidade é expressa através das medidas tomadas durante a fase de concepção do produto para incluir recursos que irão aumentar a facilidade de manutenção. Tá? Então, durante o projeto, quando a gente está fazendo a concepção de um produto novo, o que eu posso inserir de recursos nesse produto que, caso esse produto venha a ter alguma falha no futuro, fazer essa manutenção mais fácil possível. Por exemplo, digamos que a gente está desenvolvendo um grampeador novo. Tá? A gente tem 2 grampeadores. Um grampeador, tipo esse aqui, que basta eu levantar a tampa dele, eu troco os clipes. E um outro grampeador que, para eu trocar os grampos dele, eu preciso de ferramentas específicas. Eu posso usar grampos que, por exemplo, é difícil de se encontrar no mercado. Então, quando eu for fazer a manutenção, que seria a troca dos grampos desse grampeador, o grampeador
igual a esse, que eu só abro a tampa e troco os grampos, a manutenção dele, né, vai ser muito mais rápida, fácil e econômica do que a manutenção do grampeador, que eu preciso, por exemplo, de equipamentos, de ferramentas para abrir ele e para ir trocar os grampos internamente. Então, eu posso levar em consideração que esse grampeador que está na minha mão, por exemplo, que é fácil de abrir e trocar os grampos, ele vai estar mais tempo disponível para exercer a função dele, que é grampear páginas, do que um grampeador que de tempos em tempos eu preciso levar para uma oficina, né, onde tem uma pessoa especializada, hipoteticamente, que tem a ferramenta necessária para trocar os grampos dele. Então, isso aqui é feito quando a gente está planejando o projeto, está definindo a concepção daquele produto, né, a concepção do produto grampeador. Então, é nesse momento, nas definições que a gente tem, né, no momento do planejamento, né, da concepção daquele projeto, da concepção de um planejamento de vida, é que a gente vai poder inserir recursos, né, nesse produto, nesse planejamento, que, em caso ele não saia conforme desejado, ou para realizar as manutenções comuns ou necessárias de inserção de recursos, a gente vai ter uma maior ou menor facilidade. Então, eu peguei esse conceito de mantenabilidade, que é um conceito da engenharia e da informática, e a gente ampliou esse conceito para uma questão de aplicação humana. Que aí vem a definição que está na parte de cima da lâmina, que é a mesma definição que está lá no verbete. Que a mantenabilidade humana é a qualidade, propriedade, atributo ou característica do planejamento das ações de manutenção inter e extraconscienciais a serem realizadas durante a vida humana, aumentando a holodisponibilidade da consim, homem ou mulher. Então, vamos ler com calma novamente e explicando detalhadamente o que está se passando. Planejamento das ações. Então, aqui a gente está planejando as ações não em executar a ação em si, mas quando a gente está concebendo, por exemplo, não é o planejar trocar o pneu, mas quando eu estou fazendo a concepção de um veículo de transporte, eu levar em consideração que é necessário ter um step, para caso o step fure, seja fácil de trocar o pneu. Tá? Não é a ação em si de manutenção, mas é o planejamento anterior à execução da manutenção propriamente dita. Tá? De manutenções ou intraconscienciais, trafais, trafares, né, rotinas assim, que não promovem uma produtividade, né, vícios, interconscienciais, que é entre as pessoas, né, a gente vê aí questões de trafais e trafares e trafores, no interrelacionamento, né, na interrelação entre as consciências, e extraconscienciais, que é o meio propriamente dito, né? Por exemplo, as questões domésticas da sua casa, né, os objetos do seu escritório, a questão da sua empresa, né, a empresa que você trabalha, né, ou seja, o seu computador pessoal, o seu veículo de transporte, né, todos esses elementos externos à consciência, mas que influenciam na produtividade diária, influenciam muitas vezes até no nosso humor, né? Por exemplo, quando estraga alguma coisa em casa, por exemplo, na hora de imprimir o trabalho, no último dia, de madrugada, que tem que apresentar no outro dia de manhã, a impressora não funciona. Isso é um elemento externo, mas que pode tirar a consciência de uma homeostase. A pessoa pode ficar irritada, ela pode ficar incomodada, né? Ela não vai dormir bem aquela noite. Então, as questões externas também influenciam na nossa intraconsciencialidade. Tá? Então, a mantenabilidade humana, ela vai trabalhar nessas três questões, inter e extraconscienciais. Aumentando o quê? A holodisponibilidade da consim. Assim como um grampeador que tem uma manutenção mais fácil, ele fica mais disponível, a pessoa que tem recursos que mesmo nas adversidades impactam menos a intraconsciencialidade dela, ela vai permanecer disponível, né, uma disponibilidade assistencial mais constante. Ela vai aumentar a disponibilidade dela para as atividades, para as funções que ela exerce. Tá? Por exemplo, tem pessoas
que quando as coisas não saem como planejado, aquilo ali irrita ela de uma maneira que ela deixa de exercer funções como, por exemplo, algum papel no voluntariado, né, só porque um item não saiu como desejado. Tá? Então a pessoa tem uma dificuldade de lidar com as intempéries, né, dificuldade de lidar com essas questões que não saem conforme ela imaginou na cabeça dela. Então, quanto mais a gente tem esses recursos que permitem a gente ter vários caminhos para atingir o mesmo objetivo, a probabilidade da gente atingir aquele objetivo vai ser maior e, por sua vez, a holodisponibilidade, né, a disponibilidade da consciência também. Holodisponibilidade porque a gente está falando aqui de questões somáticas, tá? Energossomáticas, psicossomáticas e mentais somáticas. Tá? Por exemplo, a pessoa pode estar presente fisicamente, mas ausente mental somaticamente. Né? Ela pode estar presente numa sala de aula ou numa reunião, mas pensando em alguma coisa que não deu certo antes dela sair de casa. Alguma coisa que ela esqueceu, alguma coisa que ficou mal parado no meio do caminho entre a casa e a reunião, aquilo ali pode tirar a holodisponibilidade. Ela vai estar fisicamente presente, mas com a cabeça em outro lugar. Uma pergunta aqui. Mentalidade intraconsciencial já em dia já não eliminaria automaticamente a mentalidade inter e extra? Sim. Isso é importante. Se a pessoa tem dentro dela, vamos dizer assim, uma tranquilidade, uma tranquilidade, mesmo com os intempéries extra, nada que ocorrer extra a ela não vai interferir nela, ela vai sobrepairar os problemas. Então, a condição ideal é essa, porque a gente não pode planejar tudo o que pode acontecer, todas as possibilidades futuras, né? De certo, de errado, de caminhos que podem ser alterados. Mas a gente pode e deve, né, trabalhar na nossa intraconsciencialidade, porque uma intraconsciencialidade madura vai sempre estar disponível, independente da questão externa que vai poder te influenciar. Né? Aquela que o professor Valdo comenta às vezes, um vulcão explodiu, aí ele pergunta, mas qual é a cor da larva, né? Lavra. Né? Então, a pessoa ela fica tranquila, sobrepara os problemas. Então, mas essas questões também inter e extra, né? Elas ajudam nessa condição intra. Tá? Então, claro, a intra, por si só, ela poderia sobreparar todas. Mas a inter e extra, elas auxiliam também na manutenção dessa condição intraconsciencial. Ok? Vamos lá. Então, o que é e o que não é? Né? Uma outra pergunta. Um caminho do alcance integral é eficaz na atividade consciencial, pois o resto é consequência. É consequência, mas também influencia. Né? As questões intra e inter, né? As entreconsciências influenciam e muito ainda na nossa condição intraconsciencial. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, o que é e o que não é? Sinonimologia. O que é mantenabilidade humana? Manutenabilidade é sinônimo de mantenabilidade. Na realidade, na ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, se usa mantenabilidade. Nenhuma dessas duas palavras estão no dicionário, tá? Mas elas estão dentro lá, já é uma palavra que vem lá do inglês, que já está reconhecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas ainda não está no dicionário. Detalhamento da estratégia de vida. Tá? É uma coisa que tem relação forte com a mantenabilidade. O planejamento das salvaguardas. O planejamento do plano B. Né? Por exemplo, questões que podem influenciar numa viagem internacional. Você vai fazer uma viagem internacional, vai ficar 1 mês fora. Aí você vai está levando um cartão de crédito, está levando dinheiro em espécie e está levando um cartão de débito internacional, por exemplo. Né? Então, isso aí você
planejou a viagem e fez um planejamento também das salvaguardas. Por quê? Porque eu não vou ficar dependente somente de um item, né? Por exemplo, só do cartão de crédito. Então a pessoa leva alternativas. Assim como quando você faz uma aplicação de investimento, você diversifica seu investimento, aqui você também vai diversificar os planos para não ficar dependente de um item só, porque senão o teu planejamento, a execução daquela tarefa, ela vai ter um gargalo. Se aquele gargalo tiver algum problema, por exemplo, no aspecto financeiro de uma viagem, que é um aspecto extremamente importante, isso não vai prejudicar a viagem como um todo. Tá? Rapidamente, você sabendo que você tem alternativas, você consegue contornar aquela situação rapidamente. Profilaxia às falhas humanas e efetividade operacional humana, tá? Que tem relação aqui com aquela holodisponibilidade humana. O que não é, como eu já falei antes, a ação de manutenção em si não é. Isso aqui é o planejamento das ações que podem ser realizadas no futuro, não é a ação em si. Obsolescência programada, né? Para quem não sabe, obsolescência programada é uma diretiva, né, da indústria, onde você faz o produto levando em consideração que ele tem que ter uma vida útil determinada, né, sobre a argumentação de que essa vida útil específica e geralmente curta dentro de um padrão tecnológico que a gente tem hoje, que as coisas se atualizam muito rápido, isso barateia ou torna mais barato os produtos. Né? Mas uma outra visão também sobre essa obsolescência programada é que a partir do momento que você compra um equipamento, né, que vai durar 2 anos e depois daqui 2 anos você vai ter que trocar aquele equipamento, isso também mantém uma máquina da indústria funcionando. Tá? Aí entra aspectos econômicos, né, de funcionamento, de PIB, né, de produção. Então, por outro lado, é uma filosofia, é uma forma de trabalho que produz muito lixo. Né? Então, por exemplo, que geralmente as pessoas não levam em consideração quando estão fazendo uma atualização tecnológica de algum equipamento. Aqui, né, nós estamos em Foz do Iguaçu e a gente tem aqui a proximidade do Paraguai e a gente vai ali e compra tem pessoal que compra pilhas. Né? Então, você consegue comprar 20 pilhas, vamos fazer uma, hipoteticamente, né? Você compra 20 pilhas por R$2. E no Brasil você compra 2 pilhas por R$10. Aí a pessoa geralmente diz assim, não tem problema. Mesma pilha, aquela outra pilha que você compra por R$2, 20, ela mesmo durando menos, você tem 20 pilhas. Então você vai trocando as pilhas. Mas não está levando em consideração o lixo que tu está produzindo, tóxico, né? Que é o lixo que tem essas baterias. Né? Então é melhor você gastar R$10 para comprar 2 pilhas do que gastar R$2 para comprar 10 ou 20 pilhas. Tá? Então isso é uma coisa que tem que levar em consideração. Então a obsolescência programada, por um lado, ela torna as coisas mais baratas e mantém a produção em funcionamento, os empregos, aí vem toda a argumentação da indústria. Mas, por outro lado, ela produz muito lixo. Ela utiliza muitos recursos naturais e não é, na maioria das vezes, levado em consideração o destino nessa troca de equipamentos. Às vezes é comum você encontrar, tem casos de impressoras, né, que você compra uma impressora e a impressora foi programada para, por exemplo, depois de 2.000 cópias, ela parar de funcionar. Não é pela impressora ter estragado por um desgaste das peças. É por um tempo programado de funcionamento. Então, mantenabilidade, você planejar uma manutenção, não é obsolescência programada. Obsolescência programada é uma diretiva lá, é uma forma de trabalhar da indústria para manter a produção. Tá? E também não é o sinal de alerta. Sinal de alerta tem um verbete. Sinal de alerta, que o sinal de alerta já é quando a coisa já não está funcionando bem. Tá? Na mantenabilidade, você programa qual vai ser o sinal de alerta, né, ou como que você vai, que recursos, algumas técnicas que você pode utilizar, para caso alguma coisa não esteja saindo conforme esperado, ter um sinal de alerta. Então, o sinal de alerta, assim como a ação de manutenção, ela é posterior ao planejamento.
A mantenabilidade ainda é no momento do planejamento. Tá? Você vai planejar os possíveis futuros sinais de alerta. Tem um verbete sobre isso, tá? Vale a pena dar uma olhada. Então, depois da definição, a motivação, né, de trabalhar com esse conceito é porque, como eu trabalho sou professor de engenharia na faculdade, tem uma disciplina que eu gosto muito de dar, né, e eu vejo que no meu dia a dia, né, eu consigo colocar em prática muitas dessas questões, né, que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, de planejamento, de técnicas que minimizam as consequências ou minimizam a repetição de erros. Tá? Então, isso aí que entra a parte da mantenabilidade. Como conceito, né, como histórico desse conceito, mantenabilidade ela vem de um trabalho de confiabilidade que começou lá, se não me engano, foi no advento dos aviões. Né? Começou a ter uma necessidade de um estudo mais detalhado com relação à manutenção, tá? Que começou na aeronáutica. Isso aí foi na década de 40, né? Não, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, que começou essa parte de desenvolvimento mais importante com relação à indústria aeronáutica e começou um estudo mais detalhado com relação à confiabilidade dos equipamentos. Tá? Hoje em dia, é um tema que evoluiu muito, né? Porque hoje a gente tem muitos sistemas críticos, né, onde é necessário você saber o quanto que você pode confiar em um determinado sistema, como por exemplo uma usina nuclear ou sistemas computacionais de forma geral, indústria aeroespacial. Então é um conceito, é uma ideia, assim, é uma ciência, né, muito baseada na probabilidade e no histórico de funcionamento, onde a confiabilidade, né, teve um avanço mais significativo. Em que país? Provavelmente nos Estados Unidos. Tá? Eu não tenho aqui exatamente o país, mas provavelmente foi nos Estados Unidos. Então, só fazendo uma diferença, a confiabilidade também não é mantenabilidade. Confiabilidade é quanto que um equipamento, quanto que você confia que aquele equipamento vai durar, quanto que você confia que o equipamento não vai estragar num determinado tempo. Mantenabilidade é o planejamento das manutenções. Tá? Então, às vezes, você pode ter uma confiabilidade baixa e uma mantenabilidade alta. Isso torna o sistema, em geral, mais disponível. Tá? Por exemplo, você comprou um computador extremamente com uma tecnologia muito avançada, tá? De ponta, mas que se o botão direcional, um botão do computador estragar, você dificilmente vai encontrar alguém para fazer a manutenção daquilo ali. Ou seja, é um equipamento com uma confiabilidade alta, mas com uma dificuldade no quesito de mantenabilidade. Tá? Então, às vezes é preferível ter vários equipamentos com confiabilidade alta, mas com uma mantenabilidade alta. Uma confiabilidade baixa, mas com uma mantenabilidade alta. Tá bom? Depois a gente vai ver isso também. Estou introduzindo o tema, né, porque é um tema que eu acho que as pessoas não conhecem muito. A maioria das pessoas que eu comentei nunca ouviu falar de mantenabilidade. Então, estou traduzindo um pouco nessa questão da vida dele dentro da engenharia. E logo na próxima lâmina a gente já vai extrapolar isso para a questão da consciência. Tá? Mas só para deixar claro o que é e o que não é. E a mantenabilidade, por mais que ela não tenha uma relação com a confiabilidade, ela tem uma relação fraca, mas tem uma relação forte com a disponibilidade. Porque quanto maior a mantenabilidade, maior vai ser a disponibilidade da pessoa, tá? Ou do equipamento. Então, o objetivo, né, um dos objetivos principais aqui dessa apresentação vai ser como eu pensar numa rotina útil ou num projeto de uma viagem, ou num trabalho, né, ou num produto, ou numa superação, pensando na mantenabilidade. Tá? Ou seja, como instalar rotinas úteis, né, no nossa vida cotidiana. Então, como planejar? Né? Então, a gente tem vários tipos de planejamento. Tem o planejamento empresarial, né, que é com relação à empresa,
E aí, quando você vai pensar numa empresa, você tem que pensar em produtos. Às vezes, uma empresa ela joga todas as fichas num produto, ou às vezes a empresa ela tem vários produtos, né? A que tem vários produtos, ela pode perder o foco. A que tem um produto só, não pensou numa alternativa. De repente, muda uma lei nacional, muda uma legislação, ou aparece uma tecnologia nova, e a empresa vai ter um problema, né, econômico, porque ela postou todas as fichas num item só. Por outro lado, aquela que também tem um planejamento de diversificação, corre o risco de perder o foco. Então, no planejamento empresarial, né, isso é uma questão que entra bastante. Aí tem vários cursos, né, vários textos aí que vocês poderiam ver se fosse esse tipo se for esse o interesse, né. Tem o planejamento de desenvolvimento energético, que é um item que volta e meia está em discussão, inclusive aqui no Brasil, né, onde não se tem assim um planejamento de desenvolvimento energético a longo prazo e aí quando a gente começa a perceber que está se aproximando de uma condição onde pode faltar energia, se vem uma ideia, se coloca uma ideia, por exemplo, de uma usina nuclear e vem com aquele argumento, né, que geralmente aquele argumento de que fica evidente que não teve planejamento ou fazemos isso, né, ou construímos aquela usina, ou o país vai cair a produtividade nacional, e as empresas vão parar de funcionar, não sei o quê. Então, planejamento energético é um planejamento que tem que ser feito a longuíssimo prazo, né? Como os governos eles vão de 4 em 4 anos, né? Então, isso não é uma coisa... É difícil discutir isso, né? Problema político. Planejamento de transporte urbano, né, que também os grandes centros, quem mora em São Paulo, por exemplo, quem mora nas grandes capitais, tem um grande problema com relação a isso. Né? Também é um planejamento, por exemplo, de você construir um metrô, é um planejamento de longo prazo, né? Envolve muitas mudanças urbanas, né? Que é o planejamento urbano, tem relação com isso também. Planejamento econômico, né? Planejamento familiar, né? Que é um item básico aí em toda a família, né? A parte de crianças, a parte de escola, a parte de saúde e assim por diante. Planejamento de viagens internacionais, a gente até deu alguns exemplos, né, com relação à parte financeira, né? Planejamento das rotinas úteis no dia a dia da gente e o planejamento de vida. Então, essa questão de como a gente está mantendo a habilidade tem relação ao planejamento, né, quando você está na concepção da ideia daquele projeto, a gente vê que tem vários tipos de aplicações, né? É um leque muito grande, isso varia muito. Então, coloquei aqui para vocês verem como isso é amplo, né? O planejamento de vida, por exemplo, se tratar na ProEx, é um planejamento que começa ainda antes da gente nascer, né? Começa ainda lá no curso intermissivo, quando a gente tem lá uma visão mais ampla, uma cosmovisão sobre a nossa personalidade. Você está lá vendo a sua história, sua para-história, você está vendo os seus acertos, os seus erros, interconscienciais, né? As questões que têm que ser resolvidas. E você está planejando uma próxima vida para resolver essas pendências e para também, seja inter e policármicas, né? Então, vocês veem que o leque é bastante grande aqui das possibilidades de aplicação da mantenabilidade em vários planejamentos. Aí essa figura é uma figura, peguei na internet lá, mas o planejamento não necessariamente ele é uma coisa complexa, né? Aí é um professor com aqueles quadros móveis, né, que eles vão todo quadranguladinho, eles vão trocando e vão escrevendo. Então, planejar ele não é para ser também uma coisa complexa de ver todos os detalhes, porque é impossível a gente ter todos os detalhes, né, todas as possibilidades, né? Mas também não é um planejamento que a gente deixe variáveis, né, em aberto, ou tem planejamentos que às vezes a pessoa vem te contar assim, olha, eu estou querendo fazer uma faculdade. Aí você pergunta a pessoa, tá, mas como é que você está querendo fazer a faculdade? Ela disse, desculpa, vamos fazer assim, por exemplo, a pessoa vem e diz que está querendo fazer uma faculdade, mas não está conseguindo. Aí você pergunta, mas por que você não está conseguindo?
Eu não estou estudando, mas eu estou tentando. Liguei para uma faculdade, disseram que era difícil de passar no vestibular, tal, tal, tal. Então, evidentemente, o planejamento dela evidencia a vontade dela de entrar na faculdade. Aí você vai para uma outra pessoa e diz, o que você está querendo entrar na faculdade? Eu estou estudando X horas por dia, eu já entrei em contato com a universidade A, B e C, se não der certo naquela, eu tento na outra, se não der certo na outra, eu tenho aquela terceira, tem essas possibilidades, tem esse primeiro curso que eu quero fazer, esse segundo curso que eu quero fazer. Então você já vê uma diferença de vontade, né? Então, em parte, o planejamento, né, a questão da mantenabilidade, ela evidencia um pouco da vontade da pessoa de executar aquela atividade. Tá? Então, tem atividades que você evidentemente observa que está muito propenso a ocorrer, ou está muito frágil. Né? Aí eu coloquei essas 3 figuras aqui. As 3 aqui, muito provavelmente, vai acontecer algum tipo de acidente de trabalho. Né? Então, planejamento também não é aquilo complexo ao ponto de você ficar muito tempo, né, com detalhes, e aí começa a entrar no aspecto da imagística, né, da imaginação, de coisas que provavelmente nem vão ocorrer, mas também não é alguma coisa frágil o suficiente que na primeira pedra que você chutar, você vai desistir daquela atividade, porque está faltando vontade. Tá? Então, a maioria dos erros, né, que ocorrem de maneira geral, tá, são erros humanos. Então, aqui só para diferenciar dos erros da extraconsciencialidade. Tá? A maioria dos erros são erros provindos da própria pessoa, seja lá no avião da Air France que caiu, né, que disseram que o erro foi dos pilotos, mas também teve um erro humano, seja nesse cruzeiro, né, que caiu também, tombou lá na Itália, evidentemente teve um erro humano sério ali. Seja, por exemplo, como Chernobyl, né, também foi resultado de erro humano. Então, a maioria dessas questões, elas são associações de erros onde o erro humano ele é significativo. Tá? Dificilmente alguma coisa dá errado ou uma catástrofe acontece de equipamentos, né? Pelo simples falha de algum componente daquele sistema. Em geral, tem algum erro humano envolvido e uma sequência de erros que promovem aquele acidente de maior impacto, de maior consequência. Então, aí tem 3 variáveis que influenciam o erro humano. Tá? Isso aí vocês já podem começar a pensar dentro, por exemplo, do ambiente de trabalho de vocês, ou dentro do ambiente de voluntariado, né, ou dentro do ambiente de casa. Ou seja, essas 3 variáveis. Primeiro, eu vou fazer de trás para frente aqui a tendência intrínseca ao erro. Tá? O ser humano, ele erra, independente da vontade. E aí é um erro comum das empresas, por exemplo, que consideram que a pessoa, o operador que erra no uso de uma máquina, a faxineira, por exemplo, que está na sua casa lá, que deixou cair alguma coisa e quebrou, que aquilo ali foi má vontade dela, que foi displicência dela. As pessoas, elas erram, né, independente da vontade. Isso, por exemplo, pode ser demonstrado quando as empresas fazem aqueles programas de vamos dar um prêmio para as pessoas que erram menos, ou vamos diminuir o salário dos que erram mais, seja, né, num ou no outro. Isso até tem um efeito assim, a curto prazo, mas a médio e longo prazo as coisas se estabilizam. Porque a pessoa não consegue ficar numa tensão constante, alta, 8 horas por dia. Isso não é humano. Tá? Mas existem fatores externos a isso que aumentam a probabilidade do erro da pessoa. Por exemplo, o meio ambiente indutor. Você dá uma atividade para uma pessoa onde ela vai ter que trabalhar 8 horas seguidas com estresse, com pressão, com iluminação desfavorável, com temperatura desfavorável, a tendência aquela pessoa errar mais vai aumentar. Outra coisa, o meio ambiente intransigente é o meio ambiente que ele
ele não corta o fluxo de erros, né? Ou seja, quando a pessoa erra, a consequência ela vai ser grave. Ela não vai ser avisada, ela não vai ter um feedback, entendeu? Por exemplo, a pessoa que está dirigindo, se ela quiser acelerar acima da velocidade máxima, o meio ambiente permite, o veículo permite, a estrada permite, às vezes a falta de fiscalização também permite. Então isso é um meio ambiente intransigente. Você levantar essas três coisas em conjunto, a tendência intrínseca ao erro da pessoa, o meio ambiente indutor e o meio ambiente intransigente, a consequência daquele erro vai ser maior, a gravidade daquele erro vai ser maior. Tá? Então, como a gente não consegue trabalhar muito em cima da tendência intrínseca do ser humano a errar, né? Claro, a gente sabe os nossos trafais, os nossos trafares, e isso a gente trabalha em cima deles, mas isso não impede de eventualmente você esquecer algum item. Isso não impede de eventualmente você trocar um número quando está digitando. Isso não impede de eventualmente você ler uma palavra e achar que está lendo outra, né? Isso aí eventualmente acontece. Então, o que é importante nesse sentido é você trabalhar no meio ambiente. Se você não pode trabalhar exatamente em cima da pessoa, você pode trabalhar no meio ambiente, colocando o meio ambiente mais favorável. Como, por exemplo, motoristas de ônibus, né, que têm uma rotina muito desgastante e ficam muitas horas fazendo um trabalho repetitivo. Hoje em dia tem empresas, né, eu não sei até se não é uma questão de lei, mas que há de tanto tempo o motorista ele para num determinado local, aí ele tem lá frutas, ele tem um ambiente para relaxar, né? Então, não dá só para dizer para ele assim, ó, você não erre, né? Você tem que criar as condições para a pessoa errar menos. Então, tem essa relação de querer, saber e poder, tá? Você querer fazer alguma coisa, você saber fazer alguma coisa e você poder fazer alguma coisa, né? E aí também tem relação com você estar motivado para fazer aquela atividade. Você saber ou ter o conhecimento adequado para fazer aquela atividade. Você poder ou ter a habilidade adequada para fazer aquela atividade, o resultado daquela atividade ela vai ser correta. Tá? E aí, às vezes, a gente vê muito comum isso no voluntariado, às vezes a pessoa ela sabe, ela tem conhecimento, ela pode, ela tem habilidade, mas ela não quer fazer naquele momento, né? Então, às vezes ela pode fazer, mas não faz, e daqui a pouco ela deve fazer, mas não pode, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar sempre em constante avaliação, tá? Então são três os tipos mais comuns de erros. Tá? Um erro por descuido, que é esse erro de desatenção, o erro mais comum. Não é o mais comum, né? Mas é o erro geralmente que a gente consegue minimizar. O erro técnico, que é de falta de conhecimento. E aí vem a falta de conhecimento das pessoas com relação aos seus próprios trafares, por exemplo. Uma pessoa que tem dificuldade em se posicionar numa reunião, mas por quê? Em parte, talvez seja porque lhe falte conhecimento técnico das técnicas que existem de posicionamento. Né? Então, faltou um pouco, talvez, de conhecimento, ou mesmo vontade de se debruçar em cima de um livro, né? Sobre assertividade, que ali tem uma série de técnicas sobre posicionamento, mesmo em condições de pressão. Então, pode ser um erro de técnico, um erro de conhecimento. Tá? Então, tem o erro de descuido, que é a desatenção, que ele é aleatório. Tem um erro técnico, que é um erro que se repete por uma falta de conhecimento, e aí uma falta aí de leitura, de literatura, né? E o erro premeditado. O erro premeditado, sim, esse é o mais comum. O erro premeditado é aquele erro que a pessoa ela sabe o que é certo a ser feito, ela está atenta àquela situação, mas mesmo assim ela faz de uma outra maneira. Tá? É a pessoa que, para uma pessoa tirar carteira de motorista, por exemplo, ela tem que fazer prova,
Então, ela não tem falta de conhecimento técnico. Ela está atenta na direção, né? Mas é comum você ver pessoas dirigindo acima da velocidade máxima. Por quê? Porque elas não entendem o porquê de ter que dirigir até um determinado limite de velocidade. E é aí que ocorre a maioria dos problemas. Esse capitão lá do navio que bateu e afundou lá na Itália. Não foi descuido, não foi um problema técnico, né, por falta de conhecimento, foi uma falha premeditada. Ele fez uma violação das normas, né? Aparentemente é o que, até onde eu sei que foi levantado. Ele premeditadamente saiu ou fez algo contra as regras, o que ocasionou uma falha mais grave. A maioria dos erros que a gente encontra são erros premeditados, que são erros que a pessoa às vezes está levando em consideração mais o status dela em aparecer em uma determinada situação. Pode ser um problema de desavença mesmo com outra pessoa, uma sabotagem na empresa. Pode ser resultado simples da pressão do grupo, né? O que faz ela passar por cima desses critérios de segurança naquela atividade. Tá? E aí vem uma série aí de outras possibilidades. Mas a pessoa tem conhecimento técnico, ela está atenta, mas assim mesmo ela faz de uma maneira que sabidamente não é a maneira correta. É a maneira que ela pulou os critérios de segurança. E aí, em geral, é por falta de conhecer. A pessoa aparentemente conhece, mas ela não conhece muito bem ainda os porquês. Ela não sabe muito detalhadamente as consequências daquilo, né? Um adolescente, quando corre acima da velocidade máxima, tá? Ele sabe que não deve, mas ele não sabe muito vivencialmente o porquê de não correr acima da velocidade máxima num determinado trecho. Tá? Se ele conhecesse bem as consequências, se ele convivesse mais com isso, talvez ele não tomasse aquela atitude. Então aqui eu fiz uma listagem eu vou passar aqui, vou ler só aqui para vocês, mas as tendências ao erro. As pessoas têm tendências a erro conhecidas, né? Apriorismo, né? Espera que determinados equipamentos funcionem de uma forma que ela está acostumada. Autodesconhecimento, poucas noções sobre as suas limitações físicas, às vezes tanto a mais quanto a menos, mas o problema é quando ela acha que pode mais, mas não pode tanto, né? É aí que vem a maior gravidade. Autoimperceptibilidade, né? A falta de reverificação do trabalho em busca de erros. É muito difícil, por exemplo, você encontrar erros num texto que você está escrevendo há 2 semanas, né? Aí por isso que a gente geralmente passa uma segunda ou terceira pessoa para fazer uma revisão. Automatismo, associação automática de cores com situações. Verde é sempre que está aberto, vermelho é alguma coisa que está fechada, e a gente tem essa tendência a associar uma coisa com a outra. Banalidades, redução dos cuidados com o tempo. Se a gente encontra, às vezes, a pessoa que repete o mesmo procedimento muitas vezes, ela tem a tendência de levar em consideração, de achar que não vai acontecer nada errado, né? Ou que aquela regra ela pode não levar em consideração porque já fez muitas vezes e nunca deu errado, né? Às vezes quando você vai fazer um curso de campo, dentro da Consciologia mesmo, e os alunos de primeira vez, eles têm a tendência de fazer tudo certinho conforme são feitas as orientações. Às vezes aquele aluno que já fez o curso 10 vezes, ele não faz algumas das orientações, né? Por quê? Porque como ele já fez muitas vezes, tem experiência, considera que não vai dar tudo certo. E às vezes ele não entendeu bem o porquê de determinados critérios, tá? De segurança. A subestimação de distâncias, a impaciência, né? Dificilmente alguém lê, por exemplo, manuais de funcionamento de equipamentos, imperceptibilidade, impulsividade. As pessoas têm a tendência a usar a mão para testar as coisas, usar a mão para ver se a chapa está quente, né? Ou ver se o ferro de passar já está. Ela bota a mão perto para ver se está irradiando calor.
inexperiência, confusão no manuseio de objetos não familiares, ingenuidade, invisibilidade, né? As pessoas dificilmente elas reconhecem que não estão enxergando muito bem um texto, né, no quadro ou em algum local. Então, a gente vê que aqui, ó, em que tipo de livro podemos encontrar conhecimento sobre posicionamento, situação e impressão? Eu até trouxe um livro aqui, que foi de uma outra web conference que eu dei também há um tempo atrás, sobre assertividade. É esse livro aqui, não sei se dá para ver direitinho. Assertividade, né? Do Terry Gilliam, do Você S.A. É um livro bem pequeno e bem prático, técnico, né? Que vem técnicas, por exemplo, técnica do disco quebrado, técnica do registrando, né? Técnicas para a gente controlar os sentimentos no momento de pressão, né? Então, isso aí entra naquele tipo de erro técnico, né? A pessoa não sabe ou não tem o desconhecimento que existem técnicas para aquelas situações. Existe técnica para desbloqueio de energia, que é o EV. Pode ser o arco voltaico, né? Qual a diferença do EV para o arco voltaico? Tem diferença. O foco nos chakras é diferente, né? Tem técnica, tem até um livro, né? Técnicas para você viver melhor, né? Existem técnicas para muitas coisas, né? Então, o conhecimento dessas técnicas, você pegar, por exemplo, um livro sobre psicologia, né? Sobre organização, né? Tem livros tipo esse aqui, por exemplo, Organize-se, né? Esses livros que a gente encontra, é muito comum nessas livrarias de aeroporto, né? Do John Count. Então tem uma série de técnicas para otimização de tempo, técnicas para otimização das atividades diárias, técnicas, né? Por exemplo, mas o importante no uso dessas técnicas é você ver qual técnica que está de acordo com o teu temperamento e de acordo com os teus trafores e trafares, né? Nem toda técnica funciona com todo mundo. Por exemplo, eu tenho dificuldade com memória, memorização de nomes. Então, se eu vou fazer uma viagem ou vou no supermercado, mais simples, e tem que comprar feijão, arroz, manga, uva e melão, tá? Não adianta, eu não vou me lembrar desses 5 nomes, mas eu vou me lembrar que são 5. Então, no meu caso, eu desenvolvi eu uso uma técnica que é de contar as coisas. Então, eu sei que são 5 itens que eu tenho que comprar no supermercado. Eu não vou sair do supermercado com 4. Se eu chegar no supermercado e me lembrar de 4, eu vou saber que tem um quinto que eu não estou me lembrando. Aí eu vou fazer um exercício lá, vou forçar minha memória para me lembrar daquele último item. E isso é uma coisa que, no meu caso, funciona bem com o meu temperamento, porque como eu sou engenheiro, tenho facilidade, tenho uma memória boa para números, mas ruim para nomes. Por exemplo, lá em casa a gente tem 4 gatos. Então, para quem tem bicho sabe, às vezes você fecha lá o apartamento e fecha a porta, sai às 6 da manhã, vai voltar no mesmo dia, 11 da noite. Gato, ele está dormindo, às vezes num cantinho, não faz barulho, você pode ter deixado um preso dentro do box do chuveiro, né? Já aconteceu comigo uma vez. Imagina, coitado do bichinho, deixou às 6 da manhã e vai ficar até às 11 da noite preso no box do banheiro, porque ele estava lá e você não viu. Então, eu sempre, antes de sair de casa, eu verifico se estão todos os gatos, mas eu não vou pelo nome, eu sei que são 4 gatos. Então, isso não é toque, isso é só uma forma de facilitar na hora de você não esquecer nenhum dos itens. Ou então você vai fazer uma viagem. Vai você, a sua esposa, cada um tá com as suas malas, tá? E você vai fazer várias paradas, vai trocar de avião. E para não esquecer nenhum dos itens que você está levando, eu conto, por exemplo. Eu sei que eu estou levando uma mochila, uma bolsa, uma sacola. Minha esposa está levando uma sacola, uma bolsa. Então eu sei que são 5 itens. Então cada mudança de meio de transporte, eu sei que a gente tem que ter 5 itens. Então tanto faz. Eu não preciso saber o nome exatamente o que é, mas eu sei que são 5 volumes. Entendeu? Então isso facilita Mas é uma técnica que funcionou bem comigo.
Eu não sei se funciona bem com as outras pessoas. Porque eu tenho facilidade com número, não tenho dificuldade com nomes, então eu utilizo isso no meu dia a dia. Mas isso é para você ver como a técnica ela depende muito do temperamento, depende muito dos trafores, das dificuldades, das facilidades e das dificuldades que as pessoas têm. Então não é toda técnica que vai funcionar com você, por exemplo. Então, por exemplo, nesse livro de assertividade tem uma técnica do disco quebrado. É uma técnica, só para dar de exemplo, né, que a pessoa quando estão colocando pressão para ela assumir uma atividade que ela não quer assumir, por exemplo. Aí, a técnica do disco quebrado, ela é simplesmente, ela te diz que você pode repetir a mesma resposta várias vezes sem a necessidade de ter que argumentar. Então as pessoas vão argumentando, mas por que tu não faz isso? Por causa disso, isso, aquilo, a gente precisa que você faça isso. Você diz, não, eu não posso porque eu já estou com muita atividade. Aí a pessoa, não, mas e se fizer desse jeito, do outro jeito, com a tal pessoa? Não, eu não posso porque já estou com muita atividade. Entendeu? Então a pessoa não fica preocupada em ter contra-argumentos para qualquer... Às vezes a pessoa está numa situação de pressão e tem dificuldade de pensar nessa situação de pressão. Então ela sabe que ela pode usar uma técnica que se chama técnica do disco quebrado, que independente do argumento ela vai repetir o posicionamento e vai reforçar aquele posicionamento. Até que a pessoa não tenha mais argumentos, porque a pessoa está posicionada com relação àquilo. Então isso são técnicas que funcionam de acordo com o temperamento da pessoa. Técnicas para evitar o erro de autocorrupção. Olha, a técnica que eu uso para autocorrupção é difícil porque não pode depender só de ti, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e tenho possibilidade, tenho uma tendência de autocorrupção com relação àquilo, eu informo as pessoas que convivem comigo da importância de eu fazer aquilo. Entendeu? Então elas te ajudam a manter aquele posicionamento. É que nem aquele casal, por exemplo, que vai fazer um curso de ECP1, né? ECP1 é um curso lá do IPC. E durante o curso, o casal define que vai fazer uma mudança de cidade. Então os dois estão cientes da importância e dos argumentos daquela mudança. Aí acabou o curso, os dois voltam a trabalhar, né? Cada um vai fazer a sua atividade. E com o tempo, um deles começa a querer mudar de ideia. Não sei se é tão bom se a gente fazer essa mudança por causa disso, por causa daquilo. Começa a colocar um monte de empecilhos, né? Às vezes não necessariamente problema de autocorrupção, mas é um problema, né? A vida acaba te engolindo sobre certos aspectos. Mas como o outro da dupla, do casal, está ciente e lembra daquela definição que foi tomada em conjunto e lembra bem dos argumentos que foram definidos, ele auxilia o parceiro a lembrar daquele posicionamento e dos argumentos naquele momento de posicionamento, né? Isso serve com os amigos, isso serve, né, falei num exemplo de casal, mas, por exemplo, num grupo de amigos, né? Você pode utilizar o grupo de amigos também nesse sentido, te ajudar a manter aquele posicionamento, né? É que nem a pessoa que parou de fumar, olha só, parei de fumar, vocês me ajudem a parar de fumar. Fala para os familiares, fala para os amigos e as pessoas vão te ajudar a não recair de novo. É uma técnica, né? Claro, o ideal é a pessoa ser incorruptível, né? Não se corromper por nada. Mas são fatores que podem, de uma maneira ou outra, auxiliar você a manter aquele posicionamento. Tá? Mas tudo isso, essas técnicas, elas vêm para quê? Para evitar erros, tá? Ou para otimizar situações. Mas que situações? Que erros? E aí a gente vem num aspecto que é um aspecto importante, que é a dificuldade da pessoa em lidar com os próprios erros. Quando você vai olhar para você mesmo, você vai ver que tem coisas que você não está fazendo o que deveria fazer, ou não está fazendo da forma que deveria ser feito, né? Aquilo ali mexe com as suas emoções,
não é muito bom de ver, né, as suas autocorrupções. Então, a gente tem que aprender a lidar com o erro de uma maneira científica, né, autocientífica. Né, ver quais são os erros mais comuns, assim como a gente olha no equipamento. Qual é o erro, qual a dificuldade manutenção mais necessária no grampeador? É trocar o grampo. Se eu não conseguir ver isso, como é que eu vou saber que se eu colocar um sistema móvel em cima vai facilitar eu trocar o grampo? Se eu não souber que eu tenho uma tendência à autocorrupção em determinada área, como é que eu vou determinar que técnica que eu posso usar na superação, para me ajudar na superação daquilo? Como é que eu vou buscar uma terapia para me ajudar naquela superação? Né? Como é que eu vou reconhecer o meu trafar, mas também o meu trafor, né? Para ver como eu posso usar meus trafores para minimizar o efeito dos meus trafares ou até cancelar ou acabar com meus trafares. Então, mas esse é o estudo do erro, que é uma parte difícil, né? Mas as pessoas elas passam geralmente para as 3 fases. Primeiro, a indiferença completa e total pelo erro, né? Não considera aquilo um erro. Depois vem uma fase também que a pessoa pode cair no processo de vitimização, né? Por exemplo, como eu sou uma pessoa antiética, ou como eu sou autodepreciativa, né? Uma tendência autodepreciativa. E depois vem aquela outra etapa que eu acho que é uma parte mais que é a etapa mais saudável, que é o do aprendizado. Você vê onde é que você errou para ter aprendizado. Ou seja, você vai se colocar, nesse momento a pessoa começa a se colocar em situações de desafios, colocar em situações que vão apresentar para ela as suas dificuldades, mas também vai apresentar para elas os seus trafores, né? A pessoa que foge do erro, ela também foge de situações que coloquem em evidência aquela dificuldade. Mas quando ela foge de situações que coloquem em evidência aquela dificuldade, ela também está evitando situações, por sua vez, que coloquem em evidência os seus trafores, às vezes trafores que ela não conhece. Então, lidar com esse laboratório da vida humana, né, esse laboratório diário, de uma forma mais científica. Aí eu coloquei ali, por exemplo, errar é humano. Então, desdramatizar ou não carregar nas tintas em cima dos próprios erros. Todo mundo erra. O que a gente tem que fazer é evitar esses erros, né? Ou como que eu vou trocar esse erro por um acerto? O sobrepairamento, né? Que ou seja, leva em consideração, por exemplo, tenta se ver de fora, tenta se ver como no ponto de vista de uma outra pessoa, tenta se ver do ponto de vista da consciência, né? Que está ali amparador às vezes naquela situação. A autocientificidade, que eu já falei, o estudo técnico e exemplos. E aí vem o caso também das biografias, né? Você pode estudar sua autobiografia, mas estudar biografias, às vezes você vê a dificuldade do outro, que é a mesma sua, mas é uma outra pessoa, facilita compreender aquele problema, né? Recentemente eu estudei uma biografia, né, de um músico, né, que tinha uma série de dificuldades que eram muito similares às minhas dificuldades num período da adolescência. Ver aquilo do ponto de vista como de fora de mim, nele, facilitou eu a fazer uma abordagem mais técnica daqueles traços em mim, né? Facilitou eu desdramatizar alguns pontos, facilitou eu compreender algumas abordagens a partir do estudo externo, né? Óbvio, o ideal é você fazer o estudo interno, mas eu estou falando de variáveis que auxiliam, né, nesse estudo, né? O estudo de biografias ele é muito rico. Mas aí você também tem que fazer o estudo das questões intraconscienciais. E aí, não sei se agora nessa lâmina, que eu coloquei uma série de itens que ajudariam, uma série de abordagens que poderiam ajudar nesse estudo dessas questões intraconscienciais e interconscienciais, né? Às vezes uma questão intraconsciencial você vê a partir do relacionamento seu com uma outra pessoa. Tudo começa no pensamento, né? A partir do princípio lá do Pensene, primeiro vem a ideia, depois passa pelo psicossoma, pelo energossoma, até o soma, se eu estou pensando em mover minha mão.
Então a pessoa tentar identificar o mater pensene dela, que é aquele pensene predominante nas ações dela, né? Aquele pensene que está sempre em conjunto, quando ela vai tomar uma decisão, aquilo que ela sempre pensa. Às vezes isso é muito evidente para os outros, mas a pessoa tem dificuldade de ver isso, né? Aí você pode, por exemplo, abordar os seus familiares, pessoas que te conhecem há muitos anos, para tentar identificar esse mater pensene. Tá? Ele pode ser um mater pensene positivo, ele pode ser neutro, ele pode ser negativo, dependendo da situação. Mas é interessante você conhecer na sua abordagem, um padrão na sua abordagem, né? Que é essa questão do mater pensene. Lista de trafares, trafais e trafores, né? Os seus traços força, os seus traços faltantes e seus traços nosográficos ou negativos, aqueles que te puxam para baixo, que dificultam a sua caminhada, né? Isso aí também é interessante você passar, uma técnica é você passar pessoas próximas, né, conhecidas, né, amigos mais íntimos, passar, não necessariamente mais íntimos, mas qualquer pessoa, né, conhecidos seus, passar e pedir para a pessoa listar, por exemplo, seus trafores e seus trafares, né, fazer uma listagem, e aí você faz uma análise depois disso, isso também ajuda. Identificar suas distorções cognitivas, né? Aí uma pessoa pode fazer um estudo técnico, um estudo mais interessante, até fazer um estudo sobre psicologia, né, cognitiva, comportamental. A conscienciometria, por exemplo, participar de um curso de Conscienciobaia, né, vai ajudar você a se enxergar melhor. A consciencioterapia, que aí vem aquelas etapas lá de autoinvestigação, aprender a fazer essas etapas de autoinvestigação, né, ou seja, mexer nessas questões pessoais, né, levantar a brasa, fazer um diagnóstico daqueles dados levantados, fazer um autoenfrentamento para terminar depois numa autossuperação daquela condição. Tá? E os laboratórios. E aí você pode usar laboratórios, por exemplo, dos campos da Conscienciologia, tem os laboratórios, e se a pessoa souber usar, ela vai aprender muita coisa no que a gente chama de laboratório da vida, né? Na sua vivência diária, se você tiver um olhar mais científico com relação às suas interações, os seus pensamentos, os seus sentimentos nesse laboratório diário, você pode tirar aí muitas informações com relação à sua personalidade e aí começar a estudar qual é o melhor, vamos dizer assim, qual é o melhor equipamento para o operador, né? Que isso na engenharia lá a gente faz. Quando você vai comprar uma máquina para alguém usar, você tem que levar em consideração as condições daquela pessoa operar a máquina, né? Quando a gente, antes de nascer, que você está fazendo um planejamento de vida, você vai estudar qual o melhor corpo, né, para executar aquela atividade que você está planejando. Então, quando você está você vai usar uma técnica, você vai ter que ver qual é a técnica mais apropriada para a minha condição intraconsciencial, o meu temperamento, etc. Aqui é uma questão com relação ao daltonismo, né? Se é advindo da paragenética, eu não saberia explicar, né? Isso aí eu não saberia explicar. Isso aí talvez sugiro até fazer uma pergunta, né, durante uma tertúlia, alguma coisa, talvez o professor Waldo saiba mais informações sobre isso. Eu realmente não saberia essa informação. Então, os laboratórios, eles são muito itens. Mas aí você está levantando os dados. Você levantou os dados. O segundo passo seria você fazer uma análise desses dados. Os resultados dos laboratórios, as anotações, aí vem o processo da escrita, né, escrever. Dentro do possível, tem uma técnica chamada OPM, né, na revista Consciência, a professora Tânia Guimarães escreveu, que é você tentar ser sintético, né, no registro, né? É uma página no máximo, né? É OPM. Então, se cada laboratório que você fizer, para cada condição dessa, você escrever uma página, fica mais fácil depois você fazer a inter-relação dessas informações, tá? Que você vai ter uma informação de um laboratório, a informação de um outro laboratório. Aí você pode fazer 10, 15, 20 laboratórios. Em um determinado momento, você vai fazer o cruzamento desses dados.
Se você for muito prolixo, né, escreveu em excesso, fica difícil você pegar o cerne, a síntese, né, a parte mais importante e significativa daquele experimento. Então, você procurar ser sintético nessa questão. A leitura, né, leitura de outros conteúdos, né, a imersão e associação de ideias, a técnica das 5 horas de reflexão. A pergunta, técnica de síntese é o PM, escutei bem? Não, o PM é uma página no máximo, né, que é uma técnica que a professora Tânia Guimarães sugeriu para as pessoas, depois que fizessem os laboratórios, fizessem um registro daquele laboratório em uma página. De certa forma, isso é um exercício de você fazer uma síntese, colocar em uma folha uma experiência. Tá? Mas a técnica da síntese não é o PM. O PM é uma técnica que foi sugerida para aplicação em laboratórios da Consciologia. Tá? Não sei se respondeu a pergunta. Okay. Então, imersão, né, a imersão nos laboratórios, a associação de ideias que vai provinda da escrita, de tudo que você escreveu, associar esses fatos e eventos, esses parafatos, né, às vezes você está sentindo alguma coisa no dia, aí você vai ver se isso é relacionado a algo que aconteceu, alguma coisa, alguma pessoa que você encontrou, ou alguma coisa que vai acontecer, né? Mas também da leitura, por exemplo, que nem eu falei lá, a leitura de temas como, por exemplo, terapia de esquemas, dos livros sobre assertividade, de organização pessoal. Essa leitura ela ajuda de outras áreas, ela ajuda nessa capacidade de associação de ideias. Aí você vai levantar as hipóteses, né? Em geral, é interessante você fazer o exercício de levantar mais de uma hipótese, pelo menos, né? Quando você tem uma sinalética, por exemplo, você sentiu algo extrafisicamente, né? Você está aqui sentado, daqui a pouco sentiu um beliscão no dedo do pé esquerdo, tá? É interessante você levantar várias hipóteses sobre isso, né? Não necessariamente a primeira hipótese ela vai ser a mais verdadeira. Pode ser uma questão somática, pode ser o sapato apertado, pode ser uma sinalética, né? Isso aí com o tempo vai se confirmar ou não com a repetição. Então você levantar uma série de hipóteses, né? E ir descartando as hipóteses com os novos fatos. Então é um exercício de flexibilidade pensênica você ver que um evento não tem só de um evento, né? Você tirar um conteúdo. Não necessariamente é um conteúdo só, existem outros conteúdos que você pode tirar do mesmo evento. Mas esse é um exercício de tentar ver por outros ângulos aquela mesma ocorrência. Tá? E a verificação vai se dar na confirmação ou não dessas hipóteses. Aqui uma técnica, eu coloquei a técnica da análise de árvore de falhas. Né? Isso aqui é muito usado na engenharia, quando a gente pega, por exemplo, digamos que você tem um hotel. O hotel tem um sensor de incêndio, uma porta de incêndio e o incêndio propriamente dito. Tá? Se ocorre o incêndio, a porta de incêndio está funcionando e o sensor contra incêndio está funcionando, as consequências vão ser mínimas. Vai dar tempo das pessoas se deslocarem, né, salvas. Agora, se só queima o sensor de incêndio, o efeito disso não acontece nada. Só queimou o sensor de incêndio. Tá? Não ocorreu incêndio, nem a porta de incêndio estava estragada. Se eu analisar só o sensor de incêndio, não tem problema nenhum. Se eu analisar só a porta de incêndio estragada, também não tem problema nenhum. Desde que não pegue fogo no prédio. Agora, análise de árvore de falhas é quando eu coloco todas essas possíveis falhas e a interrelação entre elas. Aí eu consigo ver que, olhando isoladamente a falha no sensor, a falha na porta contra incêndio, a falha do incêndio propriamente dito, isoladamente, as consequências não são tão graves. Agora, se eu levar em consideração que é possível, o sensor está com defeito, a porta está trancada, por exemplo, porque estão fazendo uma manutenção no prédio e não está dando passagem para as pessoas descer as escadas. E a ocorrência do incêndio, aí você tem uma consequência muito grave.
que não é possível de ser analisada isoladamente, mas é possível de ser analisada em conjunto, né? Então, isso aqui são para questões externas. No caso da viagem, a pessoa levou dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito. Uma viagem internacional, ela vai ficar 3 meses fora do país. Se ela perder só o cartão de crédito, não tem problema. Se ela perder só o dinheiro, também não tem problema. Se ela perder só o cartão de débito, não tem problema. Mas se ela perder os 13, tem problema, né? Então, a gente tem que ter essas alternativas e ver que quando essas alternativas em conjunto vão ocasionar um problema maior. Se eu sei que eu perder os 3 eu vou ter problema, eu não vou levar os 3 na mesma bolsa, né? Aí vem aquelas questões de estratégia. Eu vou levar o dinheiro, deixo no hotel. Uma bolsa, eu levo o cartão de crédito junto com o passaporte. E no outro eu levo o cartão de débito na minha carteira que eu vou usar mais comumente. Entende? Aí vem a estratégia técnica de evitar que você perca esses 3 itens em conjunto. Aí vem também aquela questão do verbete, que é interessante, sugestão de leitura, da tríade da ironia, né? A pessoa, se ela só não dormiu bem, mas se alimentou bem e não vai ter um dia muito estressante, ok. Agora, se ela vai ter um dia muito estressante, ela não se alimentou bem e ela não dormiu bem, provavelmente o humor dela não vai estar tão bom naquele dia, né? Então, ver os fatores em conjunto quando interfere. Por exemplo, a gente mora em Foz do Iguaçu, recebe muita visita, né? Principalmente no verão, que hoje deve estar aqui uns 40 graus. Aí vem a visita, aí você vai lá, você vai passear, você vai visitar as cataratas. Está quente, às vezes você está cansado, mas o que você vai fazer? Vai se alimentar muito bem naquele dia, né? A visita não tem culpa de estar quente, ela não vai ter culpa do teu mau humor. Então você vai se alimentar, você vai tentar evitar que ocorra um somatório de fatores que interferem na sua estabilidade intraconsciencial, ok? Outras técnicas, a técnica de análise de modos de falhas e efeitos, ela vem aí para reduzir a severidade das falhas, aumentar a probabilidade de detecção das falhas e reduzir a probabilidade da ocorrência. Tá? Isso aqui, quando você analisa em isolado, né, em separado, um efeito ou uma falha. Técnica Poke-Yoke é uma técnica interessante que evita que a pessoa cometa um erro. Técnica Poke-Yoke é o seguinte, por exemplo, aquele carro que só permite a pessoa girar a chave se ele fez um teste de nível de álcool no sangue, tá? Ou seja, ele impede que a pessoa ligue o carro e dirija alcoolizada. Isso é uma técnica Poke-Yoke. Tá? É um mecanismo que ele não confia que a pessoa, que ele desconfia que a pessoa está fazendo aquilo corretamente. Então, ele não permite ela dar um passo a seguir, né? Não permite continuar naquela atividade, caso uma das necessidades ou dos requisitos não seja atendida. Por que não se tem isso? Né? Aí a gente começa... A maioria dos equipamentos... Por que um carro, por exemplo, ele vai até 200 km por hora se não se pode dirigir até 200 km por hora em cidade nenhuma? Né? Lá no sistema do carro lá tem um velocímetro que ele passa tranquilamente de 100, 120, 130, 160 km por hora. Por que se pode isso se não pode dirigir acima da velocidade máxima? Em nenhuma estrada brasileira se permite 160 km por hora. Né? Por que não existem esses mecanismos que evitem que as pessoas dirijam alcoolizadas, que evitem que as pessoas excedam a velocidade? Dando um exemplo simples, né? Um exemplo comum do nosso dia a dia. Isso aí também é ampliado, a gente pode ampliar isso para pessoas que trabalham com máquinas que exercem algum tipo de risco, como por exemplo uma prensa, máquina de triturar cana, né, que é comum ter acidentes de trabalho. Então, esses mecanismos são mecanismos que evitem que as pessoas... Por exemplo, CPC, o Código Pessoal de Cosmoética. É um mecanismo que evita que a pessoa... ou
sempre lembra a pessoa de afirmações que ela considerou que eram importantes de ser levado que são importantes de ser levadas em consideração no dia a dia dela. Então é aquele papelzinho que você coloca aquelas afirmações ali, né, que você leva no bolso. Essas afirmações, esses dados ali, você coloca aquelas frases de acordo com o estudo prévio, né, da errologia, né? Então você coloca ali e está sempre se lembrando daquilo, né? Então isso tem relação com o Poke-Yoke. Mas agora, onde exatamente eu vou colocar esse mecanismo para evitar uma falha, a permanência dessa falha no tempo? Onde que eu vou colocar esse mecanismo? Eu só vou descobrir a partir do momento que eu fizer um estudo detalhado e exaustivo com relação à minha personalidade, aos meus erros mais comuns, né? As minhas condições, né? Para ver onde que é o ponto-chave, né? Que eu vou colocar um mecanismo, um lembrete, né? Ou alguma coisa que me impeça de tomar aquela atitude ou errar naquele sentido. Tá? Aí tem uma pergunta aqui. Parece que o maior problema é o diagnóstico. A pessoa vai errando até insistir. Outra saída que não chamada maior atenção pelos amparadores diagnóstico. Não entendi muito bem. Mas o maior problema é o diagnóstico, né? Eu concordo que porque para ter um diagnóstico você tem que ter um estudo detalhado, você tem que levantar informações. E aí essas informações, elas primeiro são difíceis, né, de serem vistas, e aí você ter o sobrepairamento de analisar vocês mesmos para ter um diagnóstico é uma questão difícil. Por isso que existem, por exemplo, a consciencioterapia, conscienciometria, né, onde você tem um conjunto lá de pessoas, né, de assistentes ali que estão ali para orientar para você aprender a fazer isso, né? O negócio é aprender a mexer nos seus erros, a aprofundar exaustivamente, compreender o porquê aquilo ali ocorre, sem alterar psicossomaticamente, né? Manter a serenidade olhando os próprios tropeços. Aí você vai, com isso, usar os tropeços para não tropeçar mais, né? Então, e as pessoas têm a tendência é você não olhar onde você errou porque aquilo ali dói. Por que eu vou fazer alguma coisa que me incomoda? Aí eu não faço, mas também não corrijo, né? Então, concordo nesse sentido que a maior dificuldade seria essa. O efeito aí vem os efeitos ali da pedautismo no planejamento, que é a falta de conhecimento. Por exemplo, se a pessoa vai abrir uma empresa, ela tem que conhecer tudo sobre aquele campo, sobre aquele produto, sobre aquelas pessoas, principalmente se ela vai ter sócios, né? Então ela tem que conhecer exaustivamente, detalhadamente, ela tem que se debruçar, estudar em cima daquilo que ela está querendo enfrentar. Aí vem algumas técnicas, né? Continuando com as técnicas, a técnica do corte do contrafluxo, né? Que uma técnica muito importante do corte do contrafluxo é a técnica de espera dos 15 minutos, né? Você está esperando alguém, a pessoa não chegou em 15 minutos, né? Você não espera mais, porque ela já está vindo numa condição de talvez até de acidente de percurso, né? Porque alguma coisa aconteceu que atrasou. Para você não entrar nesse fluxo de acidentes, né? Ou para não manter aquela condição de acidente, de atraso, de tropeço, de pressa, de desorganização, você corta aquela situação, tira aquela reunião do meio da agenda para reorganizar e começar tudo, né, de forma organizada. Quando a coisa não está indo bem, quando a coisa está desorganizada, a coisa está apressada, né, ela está desgovernada, não permanecer nessa situação de trem descarrilhado, né? Você faz um corte nesse contrafluxo, você para com aquela atividade, reorganiza, e aí tem várias coisas que pode fazer, um estado vibracional, rever a agenda, né? Fazer um relaxamento, né?
várias coisas que você pode fazer, dependendo do local e da atividade que ela está fazendo. E aí você vai para retomar a atividade numa outra condição não mais desorganizada. Tá? Então, isso é o corte do contrafluxo. Por quê? Porque uma vez que tem alguma coisa desorganizada, tem lá o que a gente falou da tríade da harmonia. Se tiver mais uma coisa, isso vai acumulando erros. Tá? A pessoa está apressada é porque alguma coisa já não saiu certo. Tá? Seja de planejamento ou seja de execução da atividade diária. Se por um motivo ou outro a pessoa já está atrasada, ela já está apressada, digamos, ela não se alimentou bem e ainda bate o carro, a tendência dela de sair da homeostase dela, ela já saiu há muito tempo atrás, mas de causar um incidente, um acidente maior, é mais provável. Então você tem que cortar. Uma vez que você identificou que tem alguma coisa que está fora do eixo, imediatamente para, ou imediatamente, se puder parar, né? Se não puder parar, imediatamente presta atenção no que pode ser a situação. Ela tem relação com o quê? Como parar com isso? Por exemplo, se a pessoa está irritada, não permanecer com aquela irritação no resto do dia. Se ela está irritada, vamos ver, o que é? Ela se alimentou bem? Ela dormiu bem? O que aconteceu? É alguma pessoa que ela teve um desentendimento? Né? Se for um desentendimento, vamos se acertar. Se não se alimentou bem, vamos se alimentar. Se não dormiu bem, vamos sentar uns 5 minutinhos, tirar uma soneca de 10 minutos, por exemplo. Ela tem que tomar alguma atitude para não permanecer com aquele erro no restante do dia dela. Então, a partir do momento que você corta um item, você impede que somem os itens de erro, de falha que podem ocorrer durante o dia. A pessoa, o ideal é ela estar sempre disposta, sempre tranquila, sempre adiantada no relógio, porque eventos que não são planejados, eles ocorrem. Né? É aquela pessoa, às vezes, que está muito apressada, ela está atrasada, está em direção de uma reunião, no meio do caminho passa por alguém que estava precisando de uma ajuda, mas ela não pode parar porque ela já está atrasada e deixa de perder a oportunidade assistencial, né? Então, se a pessoa ela chegou cedo, ela vai estar disponível para outras questões que podem aparecer no meio do caminho. E, por experiência pessoal, sempre eu tenho a tendência sempre chegar cedo, né, nos eventos, sempre tem alguma coisa extra. Sempre tem uma demanda extra. Sempre tem algo para ser feito, né? A pessoa às vezes pensa, não vou chegar uma hora antes lá naquele evento, o que eu vou ficar fazendo lá? Não vou ficar fazendo nada? Não, sempre tem alguma coisa para fazer. Tá? Então isso aí é uma cultura, né? Só tem que colocar a cultura de, dentro do possível, sempre chegar com antecedência. Né? Para evitar o acúmulo dessas condições. Tem um verbete também, que é Síndrome da Pressa, se não me engano, do professor Pedro, né, que fala bastante dessa questão aí desse ritmo alucinado do dia da atualidade, né, onde as pessoas aparentemente não têm tempo para nada. Então, outras técnicas ali importantes. Técnica da priorização do mais relevante. Isso aqui é tudo técnica com relação à objetividade. Né? Técnica de atenção prospectiva. Técnica de manutenção do megafoco pessoal. Técnica de elaboração e acompanhamento de projetos. O Código Pessoal de Cosmoética. Então, o Código Pessoal de Cosmoética é aquele lembrete que está sempre lembrando, está sempre se referindo ao teu megafoco, às coisas que você não pode... que você decidiu que não vai errar mais, né? Está sempre lembrando daquilo que daquele seu posicionamento, né? Daquela sua prioridade. Então ele evita que você perca o foco do mais prioritário. Tá? Então é a questão da manutenção do megafoco pessoal. Esses paradoxos aqui também estão no verbete lá que eu comentei, que está no site da Tertúlia, né? Mas alguns paradoxos para a gente pensar, acho que são importantes até para concluir aqui a aula, com relação à proteção e com relação ao planejamento das ações. Tá? Primeiro, o paradoxo das falhas melhorarem a performance. Se a pessoa usa as falhas, os tropeços,
os enganos, de um modo com autocientificidade, olhando aquilo com sobrepairamento, né, tentando tirar um aprendizado daquilo ali, os erros, as falhas, as situações, ela vai procurar sempre se colocar numa situação nova para aprender alguma coisa nova, né? Então isso vai melhorar a performance dela. Tá? Então quanto mais experiência, né, quanto mais usado, né, que é o segundo item, mais confiável a pessoa vai ser. Por quê? Porque ela já teve bastante experiência, porque ela procurou se colocar em condições diferentes, mesmo, né, se sentindo desconfortável, mas sabendo que a partir daquilo ali vai ter um aprendizado. O paradoxo da efetividade máxima ser obtida com menores níveis de proteção. Isso aqui, proteção no sentido de mecanismos de proteção do ego, né? A pessoa que se defende mais a sua imagem, defende mais as suas condições egoísticas de conforto, por exemplo, ela vai ter uma efetividade menor, ela vai assistir menos. Por exemplo, se eu, quando for fazer uma TARES, vou fazer com alguém que está precisando, passar uma informação, estou preocupado com o meu ego, né, com a minha imagem, ou o que vão pensar de mim se eu falar isso, o resultado daquela ação vai ser menor, né, ele não vai ser tão efetivo quanto se eu tivesse de corpo inteiro, né, me doando inteiro, não preocupado em me defender ou não preocupado com os mecanismos de proteção, né, não usando de mecanismos de proteção do ego. O paradoxo dos pequenos descuidos poderem gerar grandes problemas, que é aquele do somatório de enganos, o somatório de variáveis, né, que você vai acumulando, por exemplo. Vamos lá, coisa simples. Fome, sono, noite mal dormida, pressa, desorganização, né, com relação às o local das suas coisas dentro de casa, né, problema de horário. Isso acumulando, a propensão é que esses pequenos descuidos olhados isoladamente, quando em conjunto num dia, podem ocasionar grandes problemas, né? Seja alguma coisa que era para ser observada que a pessoa não viu porque estava com a cabeça em outro lugar, ou seja, ou então de alguma informação que ele poderia ter passado, mas não deu porque naquele momento ele estava irritado, preocupado com o almoço dele, que não saiu como ele queria, né? E aí vai. E, por último, o paradoxo da superproteção da criança gerando o adulto inseguro. Isso aqui é só para lembrar que a superproteção, a proteção, que a gente fala em mantenabilidade, a gente não está pensando só em proteger para não errar. Ao errar, como usar isso para, mesmo errando, não ficar indisponível. Né? Aquela questão da pessoa resiliente. Mesmo com os tropeços que ela pode dar, mesmo com as intempéries da vida, ela não vai ficar autodepreciativa, ela não vai cair numa situação de como é que se diz? De depressão, né? Ela vai superar aquilo e vai permanecer disponível, é uma pessoa forte, né? Uma pessoa strong profile. Não é qualquer coisa, não é qualquer ventania que vai derrubar ela, né? Então, a proteção da pessoa, essa proteção, no caso da criança ali, no último, né, pode gerar um adulto seguro. Então, por quê? Porque a pessoa, a criança, quando é superprotegida, ela não se coloca, ela não escolhe, ela não lida bem com os erros, né? Isso vai gerar insegurança. Quando a pessoa se coloca em condições de desconforto, às vezes, né, de vir dar uma palestra, de dar uma aula, quando a pessoa se coloca em condições que ela não vai estar preocupada muito com o seu ego, né? Ela procura não se preocupar com o ego, isso vai gerar um aprendizado que vai gerar uma pessoa muito mais segura de si. Por quê? Porque ela sabe que mesmo que se tudo der errado, né? Se nada sair como planejado, aquilo ali não vai atrapalhar a vida dela, que ela não vai entrar no processo da autodepreciação. Ela não é uma pessoa ela é uma pessoa forte, ela não é uma pessoa fraca, né? Ela não vai se deixar abater. Então isso dá força para a pessoa se colocar em condições que ela, em geral,
que em geral geram desconforto, porque são condições novas, né? Acho que por hoje é isso, né? A gente já passou aqui da hora, são 17h03, a gente começou um pouquinho atrasado, a gente terminou um pouquinho atrasado, para corrigir. Então, pessoal, a última pergunta, a minha pergunta sobre atributos conscienciais foi respondida no decorrer da palestra. Grato. Tá, obrigado. Então fica, se alguém quiser mais informação, essa palestra aqui ela vai estar online, mas também tem o verbete, né, que foi apresentado, né? Se vocês procurarem no site da Tertúlia lá, vocês vão encontrar também com o mesmo título, tá? Agradeço a todos, uma boa tarde. Até mais.